se manifestar. Com a palavra, o senador Walter Pinheiro. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, essa é uma matéria que eu diria até já sobejamente discutida aqui na CCJ do Senado. Estou me referindo, senador Valadares, não ao período de 2006, mas o período de 2011 para cá. Aqui nós travamos diversos debates sobre essa questão que tem a ver com reajuste de um outro poder. Portanto, não só essa matéria dos servidores, como também matéria envolvendo, inclusive, a magistratura. E a posição que nós temos assumido historicamente nesse processo é exatamente na linha de raciocínio que Vossa Excelência levantou. Primeiro, que há uma necessidade. Segundo, que há, principalmente, o princípio, aqui até anteriormente invocado no sentido contrário, meu caro Anastasia, por Vossa Excelência, na hora que nós votamos a questão da eleição. O princípio do respeito às esferas de poder, nesse caso. E aí, em particular, nós estamos falando de um outro poder. E, portanto, ao Judiciário compete, inclusive, a organização da sua estrutura, inclusive a sua estrutura salarial. Esse é um debate que, aliás, eu participo, senador Valadares, desde 1998, quando o embate que nós travamos na Câmara dos Deputados, quando eu era deputado, acerca da própria questão da reforma administrativa, meu caro senador Ferraz. Portanto, a estruturação dessas carreiras, em que pese muito bem fundamentado pelo relator Zé Maranhão, que trata exatamente a questão da defasagem salarial entre esses poderes, há de a gente também acentuar que há uma defasagem e uma discussão extremamente ruim dentro da própria estrutura do Judiciário. A gente tem uma situação que chegou de maneira tal a colocar até em risco o funcionamento de diversas instâncias do Judiciário. Alguns por opção de saída, aqueles que podem optar por sair, outros até, na medida do possível, fazendo a reestruturação do seu trabalho a partir exatamente de uma posição assumida, principalmente, às vezes, nas esferas, inclusive, que o Judiciário tem que fazer o atendimento para a capilaridade que nós tanto aprovamos aqui. Eu não conheço uma bancada no Congresso Nacional, uma sequer, que não aporte recursos das suas emendas, senador Ferraz, para a estruturação do Judiciário nos lugares mais longínquos. Recentemente eu fiz uma comparação desse negócio do Judiciário, inclusive até com o Mais Médico, meu caro Zé Maranhão. Nós aprovamos aqui o Mais Médicos e no Judiciário, inclusive, tem uma situação extremamente delicada também. Eu não ponho recurso para instalar um fórum, meu caro Benedito, no interior de Alagoas, sem que tenha o juiz. Agora, não tem como botar uma instituição para funcionar com um único juiz, ainda que concursado seja, para ele tocar uma estrutura física, sem que a gente aporte, sem que a gente leve a essa estrutura do Judiciário no interior os seus servidores. Porque senão não funciona. Apesar de que na estrutura do Mais Médico é ao contrário. Aqui a gente libera recursos para construir posto de saúde e não tem um médico. E com a chegada do Mais Médico, inclusive, não tem servidores. Então, portanto, nós não estamos tratando de uma estrutura que trata só sobre a égide de dizer que nós estamos aqui tratando de salário. Nós estamos tratando de uma estruturação de um poder que é para servir a pobre. O Judiciário é para atender pobre nesse país. Rico não precisa de justiça. Mas os pobres, inclusive os que estão nos lugares mais longínquos, dependem exclusivamente da justiça. E essa estrutura do Judiciário é uma estrutura, por exemplo, Valadares, me permita chamar assim pela nossa relação não só de proximidade, mas de intimidade. É nessa estrutura, por exemplo, que acontecem os maiores casos de julgamento de processos, inclusive que determinam a renda na pequena Itabaiana ou na minha querida cidade ali próxima, que é de Alagoinhas, e por aí afora. Eu estou chamando Itabaiana de pequena porque eu estou comparando com o país. Mas a economia de diversas cidades, ela hoje, essa economia é sustentada
a partir de processos e processos, principalmente da Previdência, que se estabelecem na estrutura do Judiciário. Portanto, meu caro Anastasia, é para defender essa gente. Estruturar o Judiciário não é cuidar da corporação, não é esse o debate que a gente tem que fazer. Seja servidor, seja juiz, seja promotor, seja o que for. Estruturar o Judiciário é tornar e permitir que uma porta seja aberta em efetiva condição de atender a população mais carente desse país. Então, portanto, essa é uma matéria que eu discuto, inclusive, a partir, não de ontem, mas discuto essa matéria a partir, inclusive, desse conceito que aprendi a sustentar aqui no interior da casa. Então, portanto, nós não estamos tratando de corporação, ainda que estivéssemos tratando de corporação. Corporação que não se respeita, efetivamente não tem condição nem de estar atuando. É natural que as corporações lutem pela estruturação dos seus salários. Não acho isso nenhum absurdo. Pior são aqueles que defendem as corporations. Aí é muito mais complicado. Então, portanto, acho que esse é um debate importante que a gente abriu no Brasil, principalmente a partir do ano 2000, que é a necessidade de você ter um serviço público e de você ter carreira. Aliás, eu tenho chamado a atenção, e o senador Pimentel é testemunha, que nós precisamos, inclusive, botar o dedo na ferida nessa questão do debate envolvendo as carreiras, para a gente não continuar tendo o debate que tem hoje dentro da Receita Federal, uma verdadeira luta fratricida entre analistas e auditores, a luta dentro do interior da Polícia Federal entre delegados e agentes. Portanto, precisamos botar o dedo nessa ferida, fazer esse debate no Congresso Nacional, discutir a questão do Código de Atribuições, enfrentar esse debate. Portanto, para a gente não ficar só no debate salarial, mas o debate também de estrutural, o debate que condiciona para que as coisas possam funcionar na estrutura pública até para prestar o serviço. Não adianta a gente ir afastando toda vez projetos como esse, sem, de uma vez por todas, a gente discutir o que é que significa a estrutura de Estado bem remunerada, bem estruturada, para servir a população. Portanto, esse é o debate que a gente tem que fazer. Aqui nós não estamos votando só se aumenta ou não aumenta o salário. Aqui nós estamos discutindo, inclusive, a possibilidade efetiva de continuar apostando na estrutura pública para servir o cidadão brasileiro. E não tem estrutura pública para servir cidadão brasileiro sem servidor bem remunerado, sem servidor, inclusive, em condições de trabalho. Então, portanto, esse é o debate, que é o debate que nós temos que fazer. É esse debate que eu aprendi a fazer sobre o papel do serviço público. É diferente. Portanto, eu não me lembro na história dessa discussão a participação de servidores que não tem colocado como pressuposto central exatamente a estruturação, a não precarização do serviço público passa por ter salários decentes. A não precarização do serviço público, que é, portanto, prestar serviço à sociedade, passa por a gente ter, concretamente, estruturas que se apresentem. Por isso, apoio esse projeto, assim como também conclamo para que a gente possa trazer à baila dessa comissão as outras matérias que têm a ver, inclusive, com essa questão, seja ela salarial ou seja ela da estruturação do serviço público. Portanto, hoje nós não vamos poder votar, mas, concretamente, na sessão seguinte, estaremos aqui para a gente dar o nosso apoio, o nosso voto favorável a essa matéria.